Olá! Neste vídeo vamos ver o projeto de uma aplicação de realidade aumentada online com pontos e cenas, usando o Flaras versão 1.0 Release 1090. Primeira coisa é ver os conceitos relacionados com o Flaras. Flaras é baseado em uso de um marcador de referência, em volta do qual podemos colocar vários pontos. Ponto 1, ponto 2, assim por diante. Ao apresentar um marcador à webcam, esses pontos aparecerão e poderão ser ativados. Cada ponto receberá um objeto que corresponde à cena 1 daquele ponto. Mas nós podemos também colocar mais cenas empilhadas, de forma que após o aparecimento da cena 1, nós teremos uma maneira de chamar, substituir a cena 2, depois a cena 3 e assim por diante, dando mais potência à aplicação. Primeira coisa a fazer no momento de se planejar o projeto é a obtenção dos objetos virtuais. Então, uma maneira muito fácil de fazer isso é entrar no armazém 3D do Google e buscar os objetos. Eu fiz isso previamente. Está aqui o Airplane, a Demoselle são 2 aviões, o helicóptero e 2 carros, um táxi e um Audi. Esses objetos já foram previamente testados e eu consegui ver o tamanho que eles têm que ficar para ficar proporcionais. E também aproveitei para buscar o áudio. Com relação ao tamanho dos objetos, a gente tem muita variedade. Tem objeto cujo tamanho original é muito grande ou muito pequeno. Então, nesse caso, nós temos que trabalhar na escala, aumentando ou diminuindo a escala, dependendo da situação. Aproveitei também para buscar um áudio na internet ou gravar. Então, temos aqui o som do carro 1, do carro 2, o som do avião Demoselle, do helicóptero e de um jato, que iremos usar posteriormente. Bom, para começar o projeto, nós apresentamos o marcador 2, o ref 2, e conforme a gente manipula o ref, a câmera já está posicionada. Se ela estiver invertida, a gente pode invertê-la novamente para ficar certa. No view, a gente tem persistência e espelhamento de câmera. Então, no nosso caso, dependendo da inclinação ou da iluminação, tem essa variação de figura, a imagem aparece ou não. Então, vamos colocar persistência para assegurar que a imagem sempre aparecerá. Para isso, eu aperto P, e já funcionou. Certo? Se eu tiro o marcador, a base fica. Se eu tiver algum problema com o teclado, basta vir em View e colocar persistência aqui nesse campo. Bom, feito isso, nós vamos colocar aqui o nosso marcador posicionado. Está tudo bem aqui. E temos que estabelecer então, vamos trabalhar com 2 pontos. Um ponto 1 aqui na direita, que eu vou colocar aviões. Um ponto 2 aqui na esquerda, que eu vou colocar carros. O centro 000 é aqui. Então, esses são os nossos pontos. Primeiro eu preciso produzi-los. Então eu venho aqui na área de parâmetros e tem novo ponto, posição 000. Como eu quero que ele fique aqui e o tamanho disso é aproximadamente 10 centímetros ou 100 milímetros, porque nós trabalhamos com milímetros, eu coloco 50, positivo, o ponto aparecerá por aqui. E dou um Enter, para que ele realmente seja efetivado, mas ainda não apareceu, só vai aparecer quando eu tentar colocar um objeto. Então, o meu objeto vai ser um avião. Ao clicar, ele vai colocar os eixos auxiliares, que no resultado final não aparecerá. Vamos lá. Clicando aqui, apareceu o eixo e ele já vai pedir o meu objeto. Eu vou colocar o Airplane, que é o jato, já foi testado. Abrir, ele vai ser carregado. Acabou, está muito grande. E no meu teste eu já percebi que ele aparece bem num tamanho proporcional à minha base com escala 0.1. Então eu venho aqui, coloco 0.1, Enter, 0.1
Enter, e ponto 1 no Z, Enter. O avião apareceu e ele está inclinado, né? Então eu tenho que rotacioná-lo em X, que é esse eixo vermelho. Se eu rotacionar positivo, a cauda virá para cá, ele ficará posicionado para voar. Então, dando 90 graus de rotação em X, nós conseguimos posicionar o avião. Como ele vai voar, eu tenho que dar uma leve inclinação, ele vai voar em torno da origem, né? Ou desse eixo X. Eu vou deslocar o avião depois até aqui e ele vai voar nesse sentido. Então vou inclinar um pouquinho para dentro, com 30 graus, é negativo por conta da regra da mão direita, então menos 30, né? Tá 30 ali, Enter, está inclinado, está certo, basta agora fazê-lo voar. Mas como ele está na base, eu vou subir em 80 milímetros, 8 centímetros aqui na translação em Z do objeto, e aí ele já está na posição correta, né? Bom, tenho aqui o meu primeiro ponto, e é necessário agora colocar o segundo ponto lá do outro lado. Para isto, eu venho aqui, ó, ponto 1, né, nesse campo, clicando aqui eu coloco um novo ponto que será o 2. Né? Some, o ponto fica aqui. E agora eu posso colocar o ponto 2, em ponto, né? Não pode esquecer que é na relação do ponto, porque translação também tem na cena, né? Então eu venho aqui, menos 50, o ponto deverá aparecer aqui na esquerda, desse lado aqui, né? Vamos ver como é que fica aqui. Pois eu coloquei o ponto, 50, eu dou Enter, não acontece nada porque ele só vai mostrar que eu tentar colocar o objeto. Colocou lá já a referência e eu vou colocar um carro. Nesse caso eu tenho que procurar ainda o meu objeto. Eu tenho aqui, vou usar o táxi, né? Mando abrir, ele vai aparecer, carrega, apareceu. Eu já fiz o teste anterior. No caso do carro, ele funciona bem com escala meio, né? Ponto 5, Enter, ponto 5, Enter, e ponto 5, Enter. E ele precisa ser transladado com a regra da mão direita. A gente vai conseguir fazer que ele fique correto usando 90 graus de rotação, que é a rotação que está aqui. 90, está ali o carro posicionado no zero, né, na posição 0, do ponto que já está deslocado de 50 à esquerda. Com isso eu tenho os dois carros posicionados, o carro e o avião, né? Tenho dois pontos e o meu projeto já pode ser salvo e em seguida eu posso editá-lo para fazer animação. Vamos aproveitar já fazer a animação do carro que está aqui, né? Eu vou falar que tem animação, ele vai começar a girar em torno do X, não é no X, eu quero que ele gire em torno de Z. Tá tudo bem. Mas se eu quiser que o carro tenha um certo deslocamento no giro, eu posso dar um valor aqui, por exemplo, 50, ele vem para cá, vou pôr 100, ele vai rodar 100 assim, né? Então eu coloco o raio de rotação para deslocar o carro vou pôr em 80, né? 80, né? E ele já começa a rodar em Z na posição correta. Se eu desse o reverso, ele roda ao contrário. Vamos deixar sem reverso, meu carro está rodando. Volto aqui na área normal e vou ajustar o ponto 2, o ponto 1. Clico aqui, pego o ponto 1. Não aparece nada, por quê? Porque eu tenho que procurar a cena 1, que é aquela que eu já montei. Então vou procurar a cena 1, apareceu o avião. Vou em animação e vou dizer que eu quero rodar em Z, né? Aqui tem animação em Z, né? Só que eu quero fazer um deslocamento, para ele rodar vou colocar 120. Ele roda 120 de raio, né? Ele vai rodar aqui assim. Então dando um Enter, o avião está rodando com 120, né? E eu vindo aqui, o carro, que é no ponto 2, na cena 1, que é a única cena que eu tenho, está rodando também. Portanto, eu posso vir aqui agora, salvar o meu objeto, e em seguida eu vou publicar o meu objeto
vai funcionar da maneira que aconteceu nos vídeos anteriores. Esta parte 1 fica por aqui e nós voltaremos na segunda parte no próximo vídeo. Muito obrigado.